Queridos irmãos, irmãs, muito boa tarde. Na preciosa paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero partilhar uma palavra do meu coração. Estou sentindo de falar sobre esse assunto. Nós, como Igreja de Cristo, sabemos que estamos em tempos difíceis e sabemos que estamos no tempo final. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Por isso a palavra de Deus nos adverte a procurar estar diariamente sóbrios e vigilantes. É claro que não é fácil, mas temos uma preciosa ajuda. O precioso Espírito Santo está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou falando igreja do Senhor Jesus, eu não estou falando o nome do meu ou do teu ministério. A igreja do Senhor Jesus Cristo está sobre toda a face da terra e ela será arrebatada. O que temos de fazer é procurar estar sóbrios e vigilantes diariamente. Para a igreja, o Senhor Jesus Cristo deixou advertência quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E sabemos também que ele deixou advertências preciosas para o seu povo, para a sua igreja. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas o que eu quero falar aqui é palavra profética para o povo judeu. Infelizmente, o que estamos vendo no nosso tempo é o povo sendo ensinado de maneira errada. O povo em si não tem culpa. A Bíblia diz que quem deve ensinar e educar o povo de Deus através da pregação e do ensino é os apóstolos, mas os apóstolos já passaram. Hoje é os pastores e os bispos, os anciões, os presbíteros. Bispo, ancião e presbítero é a mesma coisa. Pesa sobre esses a responsabilidade da pregação e do ensino da palavra de Deus para o povo em todo o tempo. Mas o que nós estamos vendo hoje é troca de valores, eles pregando, ensinando aquilo que é para Israel, ensinando para a igreja. Nós vemos na palavra de Deus que Deus tem assunto com o povo judeu. A maioria das profecias da Bíblia é exclusiva ao povo judeu. E o que nós vemos muito hoje é muitas pregações e ensino de Mateus 24, e falando que ali é para a igreja, e não é para a igreja. Mateus 24 não tem nada a ver com a igreja. Ali é exclusivamente para o povo judeu. Analisamos uma coisa. Em João, capítulo 1, e versículo 11 e 12 diz: ele veio para o que era seu. Quem era seu? Os judeus. Em sua primeira vinda, Jesus Cristo veio exclusivamente para o povo judeu. A igreja não existia ainda. A igreja existia mais na presciência de Deus. A igreja não estava formada quando Jesus Cristo estava aqui. Ele veio trazer o cumprimento da palavra ao povo judeu. Ele conviveu com o povo judeu. Jesus Cristo, um judeu nato, viveu entre eles, falou com eles, os ensinou, passou as palavras proféticas ao povo judeu. Só que eles rejeitaram o ensino do Senhor Jesus em sua primeira visitação, em sua primeira parousia. Olha o que a palavra diz: ele veio para o que era seu e os seus não receberam. A bênção passou para os outros seres humanos das outras nações, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Judeus é povo de Deus. A igreja são filhos de Deus pela fé. Os judeus
são o povo da promessa. A igreja é o povo da fé. E para os judeus tem profecias. E para a igreja tem profecias. Olha o que estamos vendo nesse tempo. Pastores, ensinadores, até supostos mestres, pregando para a igreja aquilo que é para Israel, aquilo que é para o povo judeu. Mateus 24. Vamos analisar uma coisa. Ali é exclusivamente para o povo judeu. São palavras proféticas para o povo de Israel. Jesus Cristo estava ali, perto do templo, do segundo templo, templo de Salomão, que Herodes tinha reformado, e os discípulos chamaram ele para mostrar a beleza daquele templo, pensando eles que Jesus iria elogiar. Mas Jesus Cristo disse: não vede tudo isto? Mateus 24. Não vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. No outro dia, eles estando no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras, chegou a ele em particular Pedro, Tiago, João e André, e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, fala para nós, quando serão estas coisas? Veja, estas coisas, primeira pergunta, que se não haverá da tua vinda, segunda pergunta, e do fim do mundo. Note que primeira vinda é para judeu, primeira vinda, vinda pessoal, foi exclusiva para o povo judeu. E a segunda vinda, parousia, vinda pessoal, também é para os judeus, não é para a igreja. Portanto, a igreja não está aguardando a segunda vinda de Jesus. Não. A igreja está aguardando o arrebatamento. Para a igreja, não é Jesus que vem, é a igreja que vai. Ela vai ser levada pelo precioso Espírito Santo além das nuvens, muito além das nuvens, para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Quanto ao povo judeu, 7 anos depois, Jesus Cristo volta com a igreja para ter a sua segunda vinda, pessoalmente para os judeus, não para a igreja. Então, olha a resposta dele, que ele dá a resposta para os seus servos ali. Estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, 4 dos seus discípulos, e lhes fizeram a pergunta: quando acontecerão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas em uma só. E as 3 respostas são exatamente para o povo judeu. E Jesus Cristo disse para eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Esta palavra aqui não é para a igreja, é para judeus, porque está no contexto profético para judeus. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Para a igreja, ninguém que vem dizendo eu sou o Cristo engana a igreja, mas engana os judeus. Tanto que está para se manifestar em breve tempo um aí, e eles vão receber como o próprio Cristo. Porque eles crucificaram Jesus em sua primeira visitação. Jesus Cristo chegou a dizer para eles: eu vim em nome de meu Pai e não me receberam. E não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome. A esse vocês o receberão. Ele já estava falando para judeu, do anticristo, que vai ser recebido pelos judeus como Messias, como o ungido. E mais uma vez eles serão enganados. E olha o que Jesus Cristo disse: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos.
Ele disse aos judeus: vocês vão ouvir de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Princípio de dor não é para a igreja, é para Israel. E o que vai causar esse princípio de dor para o povo judeu? Está aqui, escondido no versículo 8, princípio de dor. O que vai causar esse princípio de dor para o povo judeu? O arrebatamento da igreja. Assim que a igreja for arrebatada, o mundo entrará em um caos sem precedente. Os judeus serão perseguidos, serão mortos, para se cumprir a profecia. Está no 9. Então vos hão de entregardes para seres atormentado e matar-vos-ão, sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui não é para a igreja, é para judeu. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aqui não é igreja, é para os judeus. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por quê? Porque os verdadeiros foram levados no arrebatamento. O que vai ficar aqui no mundo é os falsos. Os que serão enganados pelo anticristo e pelo falso profeta. O mundo inteiro, praticamente, vai aderir à sua mensagem, o seu governo, os seus ensinos maléficos. E olha o que diz no 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é pecado. Mas nesse sentido aqui, vai ser o pecado da homossexualidade, do adultério, da fornicação. É esse tipo de pecado que vai se alastrar no mundo. E o 13 diz: mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Aqui não é para a igreja. Aquele judeu, aquele ser humano que se esforçar nesse tempo para não negar Jesus e não receber a marca da besta, milhões serão mortos. Mas no final, muitos ainda estarão vivos. E a promessa é essa. Mas aquele que permanecer até o fim, fim do quê? Fim da grande tribulação. Vivo. Esses serão salvos. Salvo para onde? Para o milênio. Eles entrarão para o milênio. Seguros. Porque nem o ímpio vai entrar para o milênio. Só os vivos, que não negaram a Jesus, e os 144 mil judeus, e muitos outros que não negaram a Jesus Cristo, esses entrarão para o milênio. A igreja já está na glória, já tem sido arrebatada nesse tempo. E Jesus Cristo disse aqui: esse evangelho do reino será pregado em todo mundo. Evangelho do reino. Que evangelho do reino? O evangelho que ele pregou quando ele estava aqui na terra. Ele pregava o evangelho do reino, reino de Israel, para o povo judeu. Para a igreja, é evangelho da graça, não é evangelho do reino. Então verá o fim. Olha a advertência que ele deixou para o povo judeu. Esta palavra tem duplo cumprimento. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel,
está no lugar santo, quem lê entenda. Ele estava falando exatamente de coisas que iria acontecer ao povo judeu. Sabemos na história que Epifânio IV ofereceu dentro do templo um porco. Mas isso veio acontecer, a derrubada do templo, 37, 38 anos depois da morte de Jesus, quando ele disse lá, quando os discípulos disseram, quando acontecerá estas coisas? Estas coisas é exatamente o que iria acontecer com Israel, com a derrubada do templo, 37, 38 anos depois, isso aconteceu. O general Tito entrou exatamente num tempo de festa. Tinha quase 1,5 milhão de judeus. E segundo a história, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. O templo foi derrubado, foi saqueado, as casas, as lojas, o ouro e a prata do templo foi roubado pelos romanos. E quem sobrou? Correram, fugiram, porque Jesus Cristo deixou avisado: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte para trás buscar alguma coisa. E ele diz, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por quê? Porque mulher grávida não tem tanta agilidade. Serão presa fácil. E das que amamentam. Então foi milhares e milhares de mortes, de homens e mulheres. Porque eles não estavam preparados para revidar. Cumpriu então a carnificina. Seria a carnificina, naquele tempo, uma das maiores. Seria um prato cheio para os jornais sensacionalistas de hoje. Mas olha o que vemos aqui. Olha o que vemos aqui. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve. Ele está falando do que está para acontecer no futuro. Esta palavra tem duplo cumprimento. Já aconteceu perseguição para os judeus no ano 70. E no fim dos tempos vai acontecer outra perseguição terrível. Está lá no livro de Zacarias, capítulo 14. Soldados de várias nações, endereçado pela China, entrarão na cidade, saquearão as lojas, matarão homens e mulheres aos montes, e uma pequena parte vai fugir para o deserto. Está tudo profetizado. E quando estiver perto da segunda vinda de Jesus Cristo, vai acontecer coisas maravilhosas em favor do povo judeu. Vamos analisar uma coisa. 29. Logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As estrelas cairão dos céus, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o sinal da sua segunda vinda. Por que ele virá em sua segunda vinda? Ele virá exclusivamente para socorrer o povo judeu. E em sua segunda vinda, ele está vindo com anjos e com os santos, que é a igreja que foi arrebatada. Ele virá socorrer o povo judeu. Quem? Não todos, o remanescente. Os que fugiram para o deserto, que estarão amedrontados, certamente em Petros, em Bosna. E aí vai se cumprir a palavra que diz, em Isaías 24 e 20, ou 26 e 20, se eu não me falha a memória. Vai, pois, povo meu,
entra nos seus aposentos, fecha suas portas até que passe a tormenta. A tormenta é a grande tribulação, que uma minoria dos judeus, a terça parte, serão guardados por Deus nesse tempo. A igreja estará na glória, cumprirá o tempo. Jesus Cristo ouvirá um grito do povo judeu e ele virá então para socorrer. E ele vai perdoar o remanescente ali, na cidade de Petros. O Espírito de graça, diz na profecia, descerá sobre eles. E todos eles chorarão amargamente, como se chora pelo unigênito. Eles vão ver as marcas nas mãos, do lado do Senhor Jesus Cristo, as marcas. E eles vão então chorar amargamente e serão perdoados ali em Bósnia, certamente na cidade de Petros, na Jordânia. Jesus Cristo virá em sua segunda vinda, não para a igreja, mas para o povo judeu. Olha o que vemos. Antes da sua segunda vinda, talvez dias antes ou meses, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Aqui não é arrebatamento. Quem arrebatará a igreja não são os anjos, é o Espírito Santo. Aqui, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Os 144 mil judeus, que estarão nesta época espalhados sobre todo o mundo, evangelizando, pregando o evangelho do reino. Porque a pregação do evangelho da graça, assim que o arrebatamento acontecer, cessa a pregação do evangelho da graça. Por isso é que Jesus Cristo disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho do reino era aquele que Jesus pregava. O evangelho da graça ele deixou para os apóstolos, para os pastores, para os bispos, para os evangelistas e para toda a sua igreja pregar ao longo de 2000 anos. Assim que o arrebatamento acontecer, voltará a ser pregado o evangelho do reino. Que reino? O reino milenar. Quem assumirá o reino milenar? Jesus, ladeado por o povo judeu, porque está escrito na promessa: os mansos herdarão a terra. Terra é para judeu, céus é para a igreja. Olha o que vemos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenro e brotam folha, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Que estas coisas? A grande tribulação. Porque a igreja não estará aqui no tempo da grande tribulação. Esta palavra é exclusiva para judeu. Quando virdes estas coisas. Que estas coisas? Estes acontecimentos terríveis na terra. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Não passará a geração judaica sem que essas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Porém, daquele dia e a hora ninguém sabe. Aqui é uma confusão. Nós pensamos que é o dia do arrebatamento. Pode ser para nós, mas aqui é exclusivamente para o povo judeu. Jesus está falando o dia da sua segunda vinda.
Não é o dia do arrebatamento aqui. É claro que o dia do arrebatamento é para nós, igreja. Porque arrebatamento não é para o povo judeu. É para judeus se eles aceitam a Jesus Cristo, eles passam de judeus messiânicos a judeus cristãos. O arrebatamento é para quem é cristão. Para os judeus messiânicos, é segunda vida. É os domínios da terra. É o milênio. Olha o que vemos. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai. Aquele dia e hora é o dia da segunda vinda. Mas há uma tremenda confusão. Muitos de nós lê Mateus 24 e pega como se fosse para nós, igreja, e não é. É exclusivamente para o povo judeu. Eu quero correr para o vídeo não ficar muito longo. Já quero passar aqui para o 41 e 42. Olha o que está escrito. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e uma será deixada. Muitos de nós é o arrebatamento. Um será levado e um será deixado. Claro que vai acontecer também, mas aqui é uma palavra profética exclusiva para o povo judeu. Para o mundo rebelde. Estando duas no moinho, uma será levada e uma será deixada. A que será levada para juízo. A que será deixada para entrar no milênio. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Considerai isso. Se o pai de família soubesse que hora seria a vigília da noite, haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Está falando sobre a vigilância aqui, exclusiva para judeu. Mas nós, como igreja, pegamos pela fé. Toda a Bíblia é para nós. Só que devemos fazer a distinta separação daquilo que foi exclusiva para judeu e daquilo que foi exclusivo para a igreja. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, muito se confunde com isso. Estando dois no campo, um será levado e um será deixado. E muitos afirmam, tá vendo, irmãos? Os levados aqui é um arrebatamento. Amém. Só que não digo amém para esta palavra, porque não é para nós, igreja. Os levados aqui, é levados para juízo. Mas que juízo? O vale do Meguido, lá em Israel, vai ser o dia em que os anjos vão fazer a colheita. E aos milhões de seres humanos serão levados para lá. O porquê? Porque os milhões e milhões e milhões e milhões de seres humanos foram enganados pela besta, pelo falso profeta, e receberam a marca da besta. Todos aqueles que receberem a marca da besta vão perder o valor para Deus. E a Bíblia os chama de uvas amargosas. E 3 anjos farão a colheita aos bilhões de seres humanos. Serão levados e deixados cair lá, no lagar da ira de Deus. E Jesus Cristo, quando vir em sua segunda vinda, ele vem para cessar a guerra e para pisar o lagar. Ele vem para cessar a terceira guerra mundial. Vai prender o diabo e seus anjos por 1000 anos e vai jogar vivo a besta e o falso profeta no lago de fogo. E ele vai pisar o lagar da ira de Deus que está fora da cidade. Eu vou parar por aqui. Mateus 24 não é para a igreja.
é para nós meditarmos e aprendermos, fazermos a separação do que é para judeu e do que é para a igreja. Mas mesmo nas lições para judeus, serve de aprendizagem para nós. Que a graça e a paz da parte de Deus seja sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Dê um like, compartilhe essa mensagem. Deus vos abençoe.